Olá, muito boa tarde, paz e bem. Estamos chegando neste início de tarde de sábado, hoje dia 14 de junho de 2025, com mais uma edição do nosso programa Direto ao Ponto. Aliás, já o tradicional encontro de todo sábado aqui na programação da Difusora FM. E como sempre, fazendo parte da nossa bancada, ela, Ivana Roman. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Celso. Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Difusora e também aos nossos espectadores do nosso canal no YouTube. Se você está me ouvindo pelas ondas da 90.3, já corre acessar o canal no YouTube, conecta na sua televisão que você vai poder acompanhar essa entrevista pela sua TV, no conforto da sua casa ou onde você estiver. Aproveita, já se inscreve no nosso canal, porque assim você vai receber todas as notificações quando algum programa nosso for ao ar pelo YouTube. Celso, com uma grata satisfação, hoje, no Direto ao Ponto do Legislativo, eu ia falar itinerante, mas é do Legislativo, onde recebemos aqui a ilustre presença do vereador mais votado do município de Maravilha nas últimas eleições 2024, Natalino Prante. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação recebê-lo aqui, mas antes de nós abrirmos os microfones para o nosso convidado, eu quero agradecer aos patrocinadores deste programa. A Difusora Pro, a UP Odontologia Especializada, a Foca Energia e a Nova Era. Bom, Difusora Pro é o estúdio onde nós estamos gravando este conteúdo e você também pode gravar o seu conteúdo, a sua aula, aquilo que você quiser. Neste estúdio aqui, com equipamentos profissionais e o melhor iluminação para você levar o seu conteúdo para mais longe. Entre em contato através do 999 20 25 72 e faça o seu orçamento. Eu preciso falar dos outros patrocinadores. A UP Odontologia é muito mais do que uma clínica odontológica, é um atendimento especializado e humanizado para a família inteirinha, para você sorrir com qualidade. UP Odontologia fica na Avenida 7 de Setembro, 564, Sala 101, e o responsável técnico é o Dr. Marcelo Briancini. Venha fazer uma avaliação da sua saúde bucal e desfrutar da qualidade UP Odontologia avançada. Eu vou trazer o nosso convidado aqui, depois eu falo os outros patrocinadores. Tá Perfeito, certo? perfeito. Seja muito bem-vindo, Natalino Prante. Boa tarde, Ivana. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Comunidade de Maravilha. É com prazer e alegria que a gente está aí para falar um pouco do nosso trabalho para a Comunidade de Maravilha. E aí eu estou à disposição aí da equipe da Difusora. Que aí, bom que o senhor vez. está à disposição, vereador, porque nós estamos com uma dificuldade de ter acesso aos demais colegas da Câmara de Vereadores, que nós entramos em contato várias vezes e alguns disseram que estão meio receosos de vir a esse programa. Então seja bem-vindo, tenha uma aguinha, fica à vontade. O intuito aqui é nós batermos um papo e falarmos sobre o Legislativo de Maravilha para que todo mundo tenha acesso a isso. Tá tranquilo? Tudo bem, certo? Muito bem, vamos direto ao ponto, portanto. Aliás, o vereador Natalino Prante é uma pessoa da casa, porque sempre quando procurado, sempre quando contatado, aliás, é um dos únicos vereadores, né? São poucos os vereadores que sempre se dispõem a utilizar da melhor forma possível o microfone da Difusora FM, aliás, que é uma ferramenta importante, esse elo entre o Legislativo Municipal com a comunidade de um modo geral, não somente com os eleitores, mas a comunidade, a cidade, o interior, que, de uma certa forma, consegue acompanhar de uma forma mais ampla todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos vereadores. E o Natalino sempre utilizou muito bem esse mecanismo. Aliás, não é à toa que ele foi reeleito, aliás, com o maior percentual de votos aqui no município de Maravilha, no último pleito, inclusive aumentando a sua votação. Vereador Natalino, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho desse expressivo número de votos recebidos nas urnas. Esperava ser, mais uma vez, o vereador mais votado do Legislativo Municipal? Olha, as eleições é uma situação muito complexa. A gente sempre teve humildade quanto à própria campanha, né? A gente sempre procurou fazer um trabalho diferenciado na Comunidade de Maravilha, muito embora vereador de oposição, né?
mas sempre agir com coerência, né? E esse trabalho do dia a dia, a gente tem trabalhado muito, interagido com a comunidade e também escolhido ações importantes para que venham ao encontro da nossa comunidade. Isso eu acredito que tem contribuído bastante com a votação, né? A gente nunca se escondeu dos problemas de Maravilha, muito pelo contrário, a gente sempre veio ao encontro, né? Essas comissões especiais que a gente criou sempre foram fontes boas, fontes assim que venham ao encontro das necessidades do nosso povo, da nossa gente. Então a gente procurou sempre atuar dentro dessas ações aí, muito embora às vezes não tenha conseguido os resultados, mas a gente tem feito o trabalho da gente. Então eu acho que é o dia a dia da gente, é um trabalho com honestidade, sem preponderância de poder, mas com humildade, pé no chão, né? É a campanha assim, né? A gente fez bastante voto aí, a gente procura sempre corresponder. É um compromisso a mais, né? Foram 1.186 votos, né? De 1.042 passou para 1.186, né? Aumentou o compromisso, né? Claro que essa jornada aí, ela nos habilita, né? A gente sempre está aprendendo todos os dias, né? Então a gente já consegue trabalhar mais fácil, navegar mais fácil diante das dificuldades, dos problemas, né? Então isso é bem mais importante, né? A gente não é vereador do primeiro mandato, mas sim já construiu uma história, por isso também a comunidade conhece o trabalho, tem uma certa credibilidade já em cima do que a gente vem fazendo. Bem, vereador Natalino, o senhor sempre esteve do lado de cá do balcão. O senhor sempre atuou, pelo menos até a última legislatura, na condição de vereador de oposição. Certamente, o perfil de um vereador de oposição é totalmente diferente de um vereador de situação. Ou não? Como é que o senhor está vivendo essa primeira experiência de estar do lado de lá do balcão? Hoje, tendo certamente uma relação mais ampla, uma aproximação maior com o executivo, com o prefeito e o seu grupo de trabalho, mas como é que está sendo? Porque o senhor sempre foi um vereador bastante atuante e que sempre cobrou muito, sempre foi muito a fundo diante das questões que a comunidade leva até o senhor. Como é que está sendo essa experiência agora, estando do lado de lá do balcão? Bem, a pergunta é importante. Eu sou um vereador que durante 4 anos não fui recebido pelo último prefeito, né? Então, uma das coisas que nós vereadores, independente se é o Natalino ou é outro, se ele quer permanecer como vereador, ele não pode perder a sua essência, que é a fiscalização, né? Independente se é situação ou oposição. Essa é uma das coisas essenciais por um vereador. O meu trabalho, ele mudou, sim. Ele mudou. Eu tenho uma demanda de tantos pedidos para a comunidade de Maravilha ao longo de 8 anos. E tem muitos desses que não foram atendidos. E muitos desses, inclusive, o atual prefeito participou de comissões que eu fui presidente no mandato passado. E já dá para até observar que eu sou um vereador que eu não tenho mais feito tantas indicações, porque eu tenho muitas fontes boas que eu trabalhei durante 8 anos e grande parte delas não foram feitas ainda. Então esse é o trabalho que eu estou fazendo, acompanhando a atual administração, né? Cobrando essas ações, né? Tem muitas ações aí que eram de comissões, que a gente tem comissões especiais, que a gente não conseguiu desenvolver. Então esse é o trabalho que a gente está tentando colocar em prática. Vários pedidos e inúmeros pedidos que a gente está tentando colocar em prática com a nova administração, monitorando tudo isso, sentando, conversando com os próprios secretários aí, e a gente já tem notícias boas quanto a isso também. Várias ações já estão sendo desenvolvidas, que inclusive muitas delas já eram parte do plano de governo, né, que a gente batalhou tanto e não conseguiu. E graças a todas as ações, essas nossas iniciativas que nós tivemos, a gente também foi favorecido com o entendimento da nossa comunidade em prol dessas ideias. Essas ideias elas já estão fundamentadas, baseadas num trabalho que a gente vinha fazendo.
Então, eu não preciso ficar criando muita coisa agora com esse governo, porque nós temos muita coisa, muitas ações que já deviam ter sido feitas e que muitas vezes foram ignoradas por um sistema político que não é de um partido, mas muitas vezes o sistema não contribui com isso, né? O simples fato de ser de um outro partido, muitas vezes já não é atendido. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente está trabalhando dentro da Câmara, né? Trabalhando em cima de ações, valorizando aquele trabalho que a gente já fez, né? E que é um trabalho importante, que a comunidade precisa dessas mudanças, né? O senhor fala sobre uma pauta que já foi apresentada para o atual governo e que vocês já vêm discutindo aí, resolutividade. Agora, com relação a essas demandas, o senhor pode destacar algumas delas que o senhor até colocou que não foram atendidas pela gestão anterior, mas que agora certamente serão atendidas. O que o senhor coloca como exemplo aí dessas questões, dessas demandas, vereador? Bem, eu vejo inúmeras, inclusive. Uma que está bem encaminhada é a questão água no município de Maravilha, né? Eu acho que tem andado muito essa questão que a gente, como vereador e como presidente de comissão, algo que a gente já vinha desenvolvendo no mandato passado, que nós, para protocolar com a administração anterior, tivemos que protocolar esse pedido, essa ideia, essa intenção no corredor, porque a gente não era recebido. A gente está muito feliz com a atual administração e com representantes que aderiram às nossas ideias, né? Deputados, enfim, a própria presidência da Casan também, né? Não quero dar notícia antecipada aqui, mas posso dizer para a comunidade que vem aí notícias boas quanto ao armazenamento de água, né? Nós temos pequenos mananciais de água, maravilha, mas a natureza tem propiciado, né? As chuvas têm vindo e a nossa água está indo embora. Então a gente vai continuar batendo nessa tese, alinhado já com o pessoal aí que cuida desse trabalho no nosso município. E posterior a isso, a gente vai fazer um grande trabalho de conscientização também junto com a comunidade, aí como vereador principalmente, a gente já conversou com a própria administração também, para nós conscientizar a nossa comunidade também, botar uma caixa maior lá de água, né, uma cisterna, algo que a gente já trabalhou também, a gente vai voltar a trabalhar, porque a gente vê que tem solução sim, só que nós temos que nos ajudar. Nós não podemos ter administrações que ignorem os problemas que nós tivemos na administração passada, que a água foi um caso específico que ela não aconteceu. Temos a questão do cemitério, que deu início no mandato passado, um trabalho já de 8 anos da comissão, e que a gente vai batalhar aí agora, junto com a administração nova, o projeto aí de cercar tudo. Uma das coisas que a comunidade tem se preocupado ali no novo espaço também, a questão da contaminação, a gente já deu tranquilidade para eles, que hoje não se faz mais cemitério com contaminação, como é o caso desse nosso, que está com 70 anos ali, né? Hoje tem que respeitar um monte de normas, enfim, uma série de situações aí quanto ao próprio cemitério também. O cemitério novo, a gente vai batalhar também para ter um lugar para botar a cinza também, quem está fazendo, que está indo para fora aí, que já optou para as cremações, né? Um espaço, a gente vai brigar junto com a administração, no bom sentido. Está bem alinhado isso também, né? A gente teve a comissão de trânsito também, um grande trabalho que a gente fez. A gente entende, e a administração também entende que não dá para mais pensar pequeno nisso, né? Que até a polícia, na comissão de trânsito, que nós participou umas vezes, aí nós temos que fazer um estudo de mobilidade, isso está bem alinhado já com o município, para entender o nosso trânsito, né? A questão das pontes, dividir esse trânsito entre várias ruas, né? É bem importante isso. Temos ruas sobrecarregadas no nosso município. Nós temos no município de Maravilha mais de 26 mil veículos cadastrados aqui, para ter uma ideia, né? O absurdo que é isso. O absurdo é bom, né? Isso, mas não temos nenhum controle. Uma cidade que cresceu bastante, mas e que às vezes o próprio comércio às vezes também não contribui muito com essa questão do estacionamento. É um grande trabalho para ser feito, de maneira geral, um estudo de mobilidade, estudar a nossa cidade, enfim. É uma das coisas que parece que os setores ali competentes vão licitar uma empresa agora para cuidar disso, para fazer esse estudo, para depois colocar na prática essas mudanças aí que nós precisamos mudar, principalmente o nosso centro aí, né? Dias de chuva, a gente vê o pessoal correndo na chuva aí, e muitas vezes os caras ficam fixos aí durante 8 horas, né? Quantas pessoas poderiam estar circulando ali, inclusive vindo ao encontro, comprando e fazendo os seus negócios aí. Então, são mudanças que a gente tem que
juntamente com a administração, a gente está trabalhando tudo isso para realmente começar a mudar. E a comunidade vai ter que ajudar também, né? Eu acho que quando as propostas são boas, as ideias são boas, a comunidade entende e vem ao encontro também. Dentro dessas demandas que o senhor cita, e são inúmeras, quais delas já saíram do papel, já têm evoluído, já tem algo mais concreto para a gente trazer para a população? Porque já são 6 meses de mandato. A comunidade cobra muito. Esses dias atrás nós tivemos as metas fiscais dos primeiros 4 meses do ano, e alguns vereadores comentaram, até cobrar algumas ações voltadas a algumas pastas. Eu falo de novo do sistema, né? Nós temos um sistema muito complexo aí no município que veio se arrastando ao longo do tempo. Vou pegar a indústria e comércio, por exemplo. Nós não temos uma área industrial legalizada no nosso município. E como é que tu vai cobrar de uma pasta dessa algumas ações de imediato, né? Para vocês terem uma ideia, nós não temos as áreas legais. O governo federal lançou uma oportunidade de criar o REURB nos municípios. No final de 2016, Maravilha passou a ter essa oportunidade. Até hoje nós não regularizamos um imóvel pelo REURB. Hoje a atual administração está contratando uma empresa para cuidar do REURB. As nossas áreas industriais, para se ter uma ideia, é uma vergonha, vai ter que ser, em várias situações, usado o REURB, que se regulamenta nas leis existentes, né? Mas a pergunta foi o que nós temos de mudança já nesse primeiro período. A água é uma coisa fundamental que vai atender toda a comunidade de Maravilha, que a gente já está vendo com otimismo isso aí, né? O que vai ser feito com relação a essa questão da água, vereador? Você já pode adiantar para nós? A previsão é fazer um grande armazenamento de água, né? Um reservatório? Um reservatório grande. Será o quê? Uma espécie de lago? É um lago que vem com grandes novidades aí para o futuro, para a comunidade de Maravilha. Esse é o primeiro passo, né? E depois a gente quer fazer essas campanhas com a comunidade também, né? A questão polêmica do lixo também, que a comunidade às vezes não sabe o que estava acontecendo, né? Nós tínhamos um contrato de 2018, né? Para 5 anos, né? Venceu em 2023 esse contrato, se aditivou tudo que se pôde, né? Sem contar as condições dessa coleta de lixo. Nós tivemos uma crise muito grande no final de 2023, né? Que o pessoal quase parou de trabalhar, né? E a comunidade ficou atolada de lixo aí, né? Então não havia mais possibilidade de a atual administração recontratar essa empresa. Os aditivos já tinham se esgotado, fez um contrato emergencial. Foi muito polêmico isso no começo, até porque uma empresa de fora nem conhecia a cidade que ganhou, né? Fez o menor preço. Hoje, eu me arrisco dizer que está se poupando em torno de uma referência, a comparação com o ano passado, em torno de 40 mil por mês, né? A gente entende que o trabalho não está 100% ainda, mas melhorou bastante, né? O município também já comprou em torno de 400 lixeiras para melhorar, porque o patrimônio público ao longo do tempo foi se deteriorando e por falta muitas vezes de cuidados pela própria empresa, que esses servidores também não tinham uma condição digna de trabalho, né? Então, enfim, alguma das coisas assim. Todas as pastas estão passando, como eu tentei falar da indústria e comércio, não é que a indústria e comércio não está fazendo nada. O sistema é uma coisa, há muito tempo que se instalou esse sistema, e aí, como é que tu vai regularizar isso? Você regulariza isso de uma hora para outra, né? Para ter uma ideia, hoje nós temos 2 áreas industriais, uma da linha São Paulo, que na limpeza do rio se colocou a compensação ambiental em cima daquela área industrial, né? Em várias ruas aqui que foi feita na cidade, na administração anterior, se colocou aquela área lá, uma área nobre, né? Então hoje o município está tentando relocar isso, para deixar aquela área livre lá. Então, para ver como é que é complicado as coisas, né? Não está em condições, né? E uma das metas de campanha, juntamente com a administração, é que ia se parar de passar área irregular para as empresas, né? Então, nós temos inúmeras áreas irregulares aí. Temos a área que foi comprada nas margens do contorno, aqui em cima também. Uma área que foi feita uma desapropriação não amigável, porque o prefeito anterior não tinha parâmetro para as desapropriações, né? Não tinha parâmetro para isso. Desapropriava amigável por um valor, chegou a desapropriar por 500 e poucos mil, e ali comprou uma área de mato, 7 hectares de mato, desses 23 hectares, 40 mil e mais 90, não sei quanto lá, para toda a área. Hoje a própria administração, a atual administração está com uma sentença já na justiça de uma compensação aí acho que foi depositado um pouco mais de 2 milhões naquela área na época, em juízo,
né, que a família não concordou, porque o valor ficou irrisório. Hoje parece que tem uma sentença já de 5 milhões e 900. Então, são cargas aí que o município já vai levando aí para pagar. Já vou falar também do contorno um pouco, que é uma obra tão importante que está andando tão bem. O elevado também está andando muito bem. Mas como a administração anterior absorveu tudo para ela, ela licitou o contorno, licitou o elevado também, né? Automaticamente, essa obra, quando estiver pronta, que graças a Deus é uma obra muito importante e está andando muito bem, o município passa a ser responsável pela manutenção dessa via, da forma que se for feito. Se o Estado tivesse licitado, aí o órgão do Estado, o CIE, ou o antigo DEINFRA, estaria com essa responsabilidade. Para ter uma ideia, essas indenizações hoje do elevado já estão recaindo sobre quem? A administração de Maravilha. E possíveis indenizações que virão aí sobre toda a trajetória, que tem uns 12 quilômetros no município de Maravilha do contorno, também recairão sobre o município de Maravilha. Então, o município, financeiramente, o município está bem. O resultado financeiro vem se comparando com o ano passado. Enfim, o município tem feito várias economias também, mas tem muitas ações aí que poderão onerar os cofres públicos, que já estão evidentes que vão acontecer. Olha só. Por coisas que não foram... que aconteceu em virtude de algumas atitudes das administrações anteriores, né? Nós temos uma multa de 300 mil que está sendo paga de 7, 8 anos atrás por um crime ambiental. Se criou era uma pedreira ali, que é uma área nobre do município, mas era pedreira, tinha um britador, e se criou um lixão lá. Levava galhos e acabou levando, a comunidade acabou levando tudo que é entulho lá, e nem sei tudo quem levou lá, não veio o caso aqui. Uhum. E o município foi multado. Hoje o município está pagando, acho que já foi pago em torno de 50 parcelas, tem mais umas 20 para pagar disso aí. Coisa que não precisava ter acontecido. E sem contar que aquela área nobre lá está lá praticamente interditada, né? Então, está encostada na cidade ali. Mas, enfim, são tantas demandas, tantas ações aí que a gente vem acompanhando, temos aprendendo muito com tudo isso também. A própria administração é surpreendida a cada dia com algumas coisas que aconteceu, né? Nós temos a questão do rio, que eu fiz uma vez, foi feito um baixo-assinado, mais de 3 mil assinaturas para essa limpeza do rio. Acho que é uma obra de 2018, nunca foi entregue essa obra. Uma vez eu fiz um requerimento, acho que em conjunto, eles falaram que 73% estaria concluído da obra, né? Então, essa obra não foi concluída, nunca foi entregue. Hoje, a atual administração, ela tem sérios problemas quanto a essa obra, porque foi tirada toda a vegetação. Tem lugares aí que tem que botar contenção, porque pode cair crianças, enfim, tudo dentro lá. Não temos mais licença, a licença venceu ano passado, era uma das ações que a atual administração, que a gente sempre trabalhou junto, com relação ao Rio Iracema, se busca uma nova licença para fazer, que seria a segunda etapa, que era uma etapa de 2.500 metros, a primeira, que não foi entregue, mas já se pensava na segunda, e não tem mais licença também, o município está buscando essas licenças para voltar a mexer no Rio Iracema. Uma das coisas que a gente tem cobrado e alinhado com a própria administração, eu como líder do governo também, não mexer mais nos próximos projetos na vegetação, nas margens do Rio Iracema, até porque a atual administração pensa espera que nesse estudo de mobilidade se crie uma mão única no 27 de julho e que ali não se ocupe mais, o espaço já está muito reduzido, que se possa fazer um local, um passeio, algum lugar para o pessoal caminhar também. Então, são algumas das colocações que eu faço, assim, de maneira geral. Importante pauta, importante avaliação. Acredito que quem está ouvindo, né, talvez não tenha conseguido nem acompanhar tantos, porque foram várias informações que o vereador trouxe aqui para nós, mas eu quero agradecer a Foco Energia. Vereador, toma uma água que eu quero fazer aqui o nosso merchan, porque você precisa conhecer a Foco Energia, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que está revolucionando o mercado, apostando no diferencial de atendimento, qualidade dos equipamentos e serviços de excelência. A Foco Energia conta com mais de 100 colaboradores dedicados, desde a expedição até o suporte. Não perca mais tempo. Entre em contato através do telefone 3664-3739 e saiba mais.
energia solar é o futuro e a Foco sabe muito bem disso. Gente, e também conosco a Nova Era Construtora. A Nova Era Construtora convida você a conhecer o mais novo empreendimento da marca, o edifício Life, com 88 apartamentos, é o futuro da sua moradia. Aí ela fica localizado na rua Abirdil, em frente ao campo do CRM, e você está convidado a entrar em contato com eles pelo 3664-2155. Nova Era Construtora, há 17 anos, ajudando você a construir os seus sonhos. Celso Oliveira, hoje recebendo aqui nos estúdios o vereador de Maravilha, Natalino Prante. Natalino, já destacou algumas das atividades e ações que vem fazendo junto ao executivo do município de Maravilha, hoje como parte do governo, até então era oposição. E um dos papéis do vereador é fiscalizar, né, Com Celso? certeza, com certeza. Aliás, o Natalino hoje, ele é o líder do governo na Câmara Municipal de Vereadores de Maravilha. É nesse ponto que eu quero chegar agora, vereador. A tua atuação como líder do governo, como é que vem trabalhando, como é que vem se movimentando, não só a bancada progressista, porque ao lado de vocês tem também a bancada do PSDB, né? E como está sendo essa relação com a oposição? Como é que o senhor vem acompanhando aí, pelo menos, né, os trâmites que vêm acontecendo até o presente momento? Bem, uma pergunta importante. A Câmara, ela vem com... Claro, eu numa situação diferente de situação, e nós com minoria na Câmara, né? A Câmara não foi nada diferente das outras legislaturas. Os efeitos de início de trabalho eles são mais ou menos idênticos, né? Os vereadores vêm com toda aquela euforia dos resultados das eleições, pelos seus partidos, né? Pelo qual um se elegeu ou não se elegeu. No caso da majoritária, claro, porque os se elegeram estão ali os vereadores que estão eleitos estão no legislativo. Então isso faz parte daquelas influências que vêm de fora. Esses primeiros períodos aí de 2 meses não foi nada diferente na nossa Câmara. Houve euforia de tudo que é tipo. Mas a atual administração me escolheu para ser o líder de governo e eu, particularmente, sempre tivemos problemas ali no início com as escolhas das comissões e não foi nada diferente essa vez. A gente entendeu que a gente foi prejudicado com isso, mas isso já passou. Eu acho que eu, como vereador, nunca tive problema dentro da Câmara com os colegas. Dentro das comissões, participei de inúmeras comissões, participo de Finanças, CCJ, hoje também como membro. Eu nunca tive essas divergências. Depois da eleição, depois que passou toda essa euforia, que os vereadores passam a entender a função deles, é ali dentro do Legislativo. Tem que aprender a filtrar um pouco mais essas coisas de fora, essas interferências, e é o que a gente está vivendo agora. As coisas têm mudado bastante depois de toda essa euforia, essa pressão popular também, que esses efeitos da eleição, muitos levam lá para dentro, né? E a gente, como já vereador indo para o terceiro mandato, agora a gente já tem um pouco mais de experiência nisso, a gente sabe que isso é uma questão passageira, que, claro, cada um com as suas ideias, né? Ali vem ideia dos partidos, vem ideia, cada um com as suas ideias, né? E isso tudo tem que chegar ao entendimento que nós temos que ter um poder legislativo, né? Então, isso, eu como líder do governo, a gente está tentando conduzir isso da melhor maneira possível para que os projetos também possam ser aprovados, os projetos que são bons para o município. No começo, a gente teve algumas divergências, nós tivemos um projeto lá dos recursos livres, né, que foi uma situação, depois que a administração passada perdeu a eleição, ela acabou mandando na lei orçamentária lá, criando o artigo 4º lá, onde nós votamos despercevidamente, tirando toda a condição do atual prefeito remanejar qualquer recurso por decreto, assim, e foi bastante polêmico até que a gente conseguiu reverter tudo isso. Votamos há poucos dias aí um limite de 12,5% que o prefeito atual vai passar a ter de recursos livres, pode fazer via decreto, enfim, para não precisar estar mandando cada vez para a Câmara. Nós tinha problema lá na agricultura, faltou 10 mil para um distribuidor lá, não pode comprar, porque o prefeito não tinha esse orçamento para fazer via, só um exemplo que eu estou dando, via decreto, né? Então isso já foi resolvido. Tivemos a questão do projeto
A ampliação da carga horária da procuradora, que é a advogada lá, que era de 20, passou para 40 também, foi polêmico, mas a gente conseguiu, o pessoal entendeu a demanda de serviço que nós temos, já a cidade é grande, cresce e precisa, realmente as alterações de lei precisam de um advogado, né? E isso vem ao encontro do aumento de trabalho também. Hoje me arrisco dizer que está andando, né? Hoje na CCJ a gente deve ter uns 7 projetos lá ainda que estão em andamento, mas a gente tá andando bem, né? Essa Vereador, ligação. mas agora para nós entendermos aqui, para quem está em casa, me ouvindo e me vendo, já faço convite para você acessar o nosso YouTube também, para nos ver através da sua televisão, se conectar lá o canal no YouTube. Agora, para o pessoal entender muito, o senhor fala que nas legislaturas anteriores não teve muito acesso pelo fato de ser da oposição. E que, agora na sua fala, disse que as pessoas precisam aprender a filtrar, que nesse momento aqui, embora no início tenha tido aquelas métricas de vaidade, né, de pós-eleição, enfim, e que, claro, se tem de um lado a situação e do outro a oposição. E aí, como nesse emaranhado, que uma finalidade é atender a população através da fiscalização da legislatura no trabalho do vereador, como é que fica mesmo essa questão aqui? Porque no programa anterior, o atual vereador Moser de Oliveira disse que agora quem não é recebido pelo prefeito é ele. E na gestão anterior, o senhor tinha esse discurso, que não era recebido pelo, então, prefeito do município. Como fazer esse filtro, tendo em vista que o bem-estar é da população em geral? E aí eu estou querendo fazer essa pergunta de bastidores. Não, e até complementando, eu acho que até abrindo aí um leque dentro desse teu questionamento, como é que está sendo teu acesso junto ao atual governo? O senhor tem acesso direto ao gabinete, relação direta, liga a qualquer momento para o prefeito? Como é que está sendo a tua relação aí com o atual gestor, vereador Natalino? Olha, o nosso contato ele é muito bom, né? Até pela circunstância de eu ser líder do governo, o trabalho em si, ele faz com que as coisas caminhem para esse entendimento e esse acordo, porque como é que você vai ser líder do governo que você não tem essa autonomia desse contato? E eu tenho feito, os vereadores têm me cobrado bastante, os de oposição, algumas situações têm cobrado do líder do governo na Câmara, e eu tenho correspondido, tentando sempre levar essas respostas quando a gente não sabe de imediato, mas chega até o executivo. Essa questão do vereador falar que não é recebido é só uma questão de... imagino que o prefeito está esperando ir lá, né? Ainda há alguns efeitos daquelas situações que eu falei anteriormente, mas que eu entendo que o nosso prefeito tem um diferencial do anterior nesse quesito, principalmente. E vou citar aqui as próprias indicações que nós fazíamos. Eu sou um vereador que mais fiz indicação nos mandatos anteriores. Eu nunca recebi uma resposta numa indicação, né? E o atual prefeito vem respondendo todos os pedidos dos vereadores, né? Manda um ofício de volta que ele recebeu o pedido, a indicação, uma coisa que a gente nunca viu, né? Não posso falar especificamente do caso do vereador Moser, porque é uma coisa talvez pessoal, eu não sei, eu não posso adentrar. Mas, de maneira geral, o prefeito tem se demonstrado as portas abertas, né, para os colegas vereadores ali, né? Vereadores é bem complexo, o vereador, muitas vezes, a gente tem que atingir um ponto de equilíbrio também, né, a coerência, né? Uma coisa é as ações, né, o que realmente precisa ser feito, aquilo que pode ser feito, e muitas vezes não tem também orçamento, né? Então, mas isso é um ponto super importante da gente deixar muito claro, vereador, para quem acompanha e está junto, faz parte da comunidade, o que é métrica de vaidade, e aí nós estamos aqui, o meu interesse e tal, e o que é viabilidade, porque muitas coisas não acontecem porque não tem orçamento, porque não tem, talvez, a possibilidade, ou é algo que é uma solicitação que não dá certo, e outras que, porventura, a gente fica sabendo que, não aconteceu porque é da oposição, ou porque a maioria não votou, tendo em vista que há um jogo de interesses nisso também. E eu falo isso, vereador, para deixar claro para a nossa população acompanhar, porque, às vezes, dá a entender que parece um jogo de interesse, e às vezes não é. Eu vou falar, não vou citar nome de vereador nenhum aqui, porque a gente tem que ter esse respeito com os colegas, né? Eu tenho acompanhado inúmeros projetos que
E me arrisco dizer que o Legislativo e o Executivo, eles não fazem nada sozinhos, né? Você pode ter iniciativa e ter uma ideia, né? O vereador geralmente faz uma indicação, até porque muitos projetos não é de competência dele, é do Executivo, né? Eu tenho visto vários vereadores aí usar de uma certa artimanha aí, de quase que se apossar dos projetos que não são deles, né? Aconteceu esse dia, vou citar um caso aqui da saúde, que a Secretaria de Saúde mandou um projeto lá para um repasse de em torno de 1.300.000 para a saúde alta e média complexidade e mais uns 700.000 para revisar 2 postos de saúde. Esse projeto veio do Executivo. E eu fui relator, inclusive, acho, se não me engano. E ele veio com a finalidade, mas ele não é exclusivo para medicamentos, né? Então, aí o vereador vai lá e faz um comentário nas redes sociais, que hoje a rede social é um negócio que você não consegue corrigir muitas vezes, né? E se beneficia disso criando uma falsa... um entendimento. No dia de ontem, teve um senhor que foi no posto de saúde e queria medicamento lá. Não, mas porque foi aprovado 1.300.000 para comprar remédio, né? Então, esse entendimento, acaba distorcendo muitas vezes o que é verdade, né? Então, às vezes, o vereador não tem uma coerência suficiente e acaba criando um problema baseado em algo que é interesse pessoal, né? O cara é presidente de uma comissão, não fala em nome da comissão, mas fala pessoal de um projeto que foi exclusivo do município. Então, só alguns exemplos que eu dou. Essa questão do próprio vereador que você falou, talvez venha em função ainda da questão dos recursos livres, né? Mas eu me arrisco a dizer que isso é tudo coisas que estão com os dias contados, que o prefeito é aberto para essas questões aí. Eu acredito que não vai se repetir o governo anterior, que a gente passou 4 anos sem receber os vereadores, que são os representantes legítimos, né? Eu acho que eu não sei como é que está a situação desse vereador, não veio o caso, mas enfim, um comentário que eu faço. Inclusive, o Direto ao Ponto é um dos canais que a gente abre para os vereadores agora no Direto ao Ponto do Legislativo, para poder trazer essas importantes pautas, assim como o senhor veio hoje aqui. Até queremos já antecipadamente agradecer a sua presença aqui e deixando claro que nós fizemos, para os nossos ouvintes entenderem, nós fizemos um sorteio para que cada vereador tenha a oportunidade de estar aqui, trazer as suas pautas também. Agradecemos aos que já estiveram, ao convite aos demais que ainda não vieram, né? E deixando claro os microfones abertos, porque a população é, sim, a principal interessada e a beneficiária de tudo isso, do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E a gente faz essa pauta e essas perguntas justo para que a população saiba um pouquinho mais. Porque, como eu disse anteriormente, muitas vezes não sabem o que está acontecendo, seja pela burocracia, seja por algumas situações internas, e a população às vezes questiona. E é onde eles vêm procurar no rádio. Eles querem saber. E nós estamos aqui para isso, para trazer esse esclarecimento, vereador. E claro, né, Celso, deixando sempre muito transparente para a população, que é fundamental. Com certeza. Vereador Natalino, eu acho que um ponto importante, e a gente precisa também tocar nesse ponto, porque o senhor é produtor rural, o senhor sempre teve pautas e pautas voltadas também a esse público, né? O meio rural do interior. Como é que o senhor vem atuando como vereador no Legislativo, defendendo as causas do interior, desse público, e como que o senhor vem acompanhando também o próprio Poder Público Municipal, através não só da Secretaria de Obras, mas também através da Secretaria de Agricultura? O que o senhor já pode adiantar do que ainda precisa ser melhorado, o que está sendo feito, até mesmo deixado de fazer? Houve melhoras já para esse público que tanto clamou aí, pelo menos o que a gente acompanhou durante o período eleitoral, principalmente durante o período da campanha, de que muitas reivindicações vieram por parte de quem reside no interior do município. O que já está sendo feito para essas comunidades? Bem, é bem complexo. As mudanças que deveriam ter sido feitas, elas são... começa lá no Parque de Máquinas, né? Que eu já falei anteriormente, eu acho que em outras ocasiões. Nós temos um número reduzido de profissionais lá, que não se resolve de uma hora para outra, tem que criar vagas, né? Enfim, tem que fazer concurso e uma série de coisas, e um monte de gente se aposentou. Sempre fui um defensor de criar de ter uma pasta para cuidar a cidade, o urbanismo, né? Separado, com uma estrutura, né? Isso ainda não foi feito, não foi separado. Sempre fui um defensor do padrão de estrada.
me arrisco a dizer que houve grandes mudanças nas estradas, já não está aquilo que a gente espera chegar, por falta de estrutura. Inclusive, eu só vejo que nós vamos fazer grandes mudanças a hora que nós remunerar com justiça esses profissionais que estão lá nas máquinas, que também não é uma coisa de uma hora para outra, ou faz uma reforma administrativa, ou cria alguns mecanismos um diferencial que tem que respeitar o Estatuto do Servidor e uma série de coisas aí. Mudou muito, as estradas já melhorou, né? Com a mesma equipe praticamente, se mudou um pouco, começou a se trabalhar com cascalho aí. O padrão de estrada ainda não foi implantado, mas vou cobrar muito até que nós conseguimos isso, padronizar nossas estradas para dar condição para o nosso agricultor transitar com as máquinas, os caminhões. Alguns trechos já foram feitos, já é uma inovação. A cidade também, eu acho que tem que ter uma equipe exclusiva para isso. A gente viu algumas coisas nas coletas de galhos aí que tentou se fazer por bairro, ainda requer umas campanhas para o pessoal entender melhor isso tudo, senão não tem como atender, todo mundo fica podando aí as árvores e quando bem entende e não consegue recolher. Algumas mudanças. Secretaria da Agricultura, nós temos o secretário Gilson lá, que faz um grande trabalho ali também. A gente já está articulando dentro da Secretaria da Agricultura, nós temos 17 a 18 programas, que faz em torno de 20 anos que eles estão aí instalados. Já requer um estudo. Nós queremos, junto com o próximo conselho, eu como vereador e agricultor que sou, a gente fazer uma readequação desses programas, de repente até é uma das ideias do secretário também já, está bem avançado isso, de alguns programas até extinguir, né? O propósito é realmente valorizar quem ainda está lá se submetendo a produzir, que depende do solo, da chuva, enfim, de uma série de coisas, preço que não temos mais, né? E a gente quer, o propósito do secretário também é valorizar realmente quem está produzindo. Tem algumas coisas nessa situação da readequação que é compromisso. Se tu tiver uma chacrinha de 2 hectares, que é maravilha, aliás, tem muitas chacrinhas, algumas coisas a administração pública tem compromisso, independente se produz muito ou quase nada, estrada, saúde, educação, enfim, isso é compromisso. Então, esse propósito da readequação é realmente chegar ao ponto de aumentar, de repente, esse percentual de notas, que era o bônus fiscal ali, para quem está produzindo ganhar um pouco mais, porque ele tem uma demanda maior também, né? Hoje o orçamento da agricultura é em torno de quase 11%, e tem umas máquinas que estão na garagem, elas vieram, muitas delas, do Ministério da Agricultura, e parte desse orçamento que a pasta da Secretaria da Agricultura tem, em torno de 5 e pouco por cento, estão sendo geridos na garagem, né? O secretário da Agricultura, ele está gerindo os bônus, enfim, toda a situação, mas a garagem utiliza desses 5 e pouco por cento nas máquinas que vai atender o agricultor. Então, por isso que a gente está acompanhando as demandas, se isso realmente vai dar tudo certo, senão a gente vai ter que ver lá na frente com o Conselho da Agricultura e ver. Mas, a princípio, tem melhorado esse trabalho no interior aí, o atendimento ao agricultor. Nunca vou abrir mão de atender com igualdade para uma comunidade e fazer para todos igual, né? Todos, independente de partido, sempre batalhei em cima disso. Esquecer o resto tudo, né? Igualdade, né? É uma das coisas que tem que melhorar ainda, mas melhorou bastante. Já tem avanços aí que a gente consegue falar com tranquilidade aí para a comunidade, e a comunidade tem visto isso também. Perfeito. Nosso tempo está finalizando aqui, vereador, nem doeu, né? Não doeu. Mas agora a pergunta, assim, para nós encerrarmos aqui, dentre todos esses objetivos e metas que o senhor comentou que já vinha vindo dos 8 anos anteriores, quais são os principais tópicos que o senhor pretende abordar agora na próxima gestão? Bem, eu acho que a gente tem que... A gente cobrou em conjunto, inclusive, fiscalização nas obras de asfaltamento aí no centro, obras de última hora que foi feito aí, inaceitável, né, o que aconteceu aí, obras que, recursos de financiamento e que... O Bino Ciro de Sela é um dos maiores exemplos, até eu fiz, né? Um exemplo tá inaceitável, né, essa questão aí. Cobramos durante muitos anos o Parque Jardim das Emoções, né, que foi criado num momento crítico de Maravilha, inclusive o município foi lá, arrancou tudo, né, e vai executar realmente o projeto agora. Lamentavelmente o que aconteceu, se fez todo um volume em cima daquela situação crítica e um projeto bom, mas não foi executado. E quando foi feito mal feito.
Bem, eu vou falar das metas que a gente tem em andamento, concluir a questão da água, o cemitério, que é um sonho da comunidade de Maravilha, o nosso trânsito, né, que a gente participou tanto tempo dessa comissão. Mas isso tem viabilidade dentro desses 4 anos? Com certeza, com certeza. O município já está enganjado, vai contratar no trânsito, fazer esse estudo de mobilidade, né? A água, o trânsito, cemitério, enfim, são inúmeras questões aí. Eu não tenho criado outras situações porque são metas grandes, né? E que elas vêm ao encontro da comunidade. Eu vejo uma das coisas que a gente vai ter que cobrar muito do município é a história do planejamento, a questão dos projetos, né? Hoje falta engenheiro, né? Hoje o município quer desenvolver várias asfalto e várias ruas que a gente já conversou, juntamente com a administração, e muitas vezes falta projeto, né? Então, quero também aproveitar aqui a oportunidade dos recursos que foram confirmados pelo governador na semana passada, que, aliás, fez um trabalho importante, que eu mereço dizer que fez um trabalho para Maravilha que, assim, quase que apartidário, né? Ele oficializou em torno de 14 milhões e 800 para Maravilha. Isso fora a obra do contorno, que ele sinalizou 8 milhões. Fora o hospital, né? E desses 14 milhões e 800, o município vai entrar com contrapartida de 5 milhões e 700. Então, nós vamos ter um volume de obras aí e equipamentos que vão ser, já se oficializou, no montante de mais de 20 milhões para Maravilha, com essa abertura que o governador deu para Maravilha, né? Sem contar que uma das coisas que a gente vem cobrando há muito tempo, a questão das nossas SCCs, que estão abandonadas aí, que o pessoal do CIE veio ao nosso encontro na comissão, na administração passada ainda, e que parece que o governador agora vai sinalizar uma parte pelo governo do estado e outra parte do financiamento para o município a longo prazo. Tomara que se confirme, porque a gente precisa que as nossas SCCs realmente sejam contempladas, né? Sim. Não tem refúgio, falta tantas coisas, obras incompletas, voltando ao agricultor também lá, que não tem um espaço adequado para nós. Por isso a gente batalha por um padrão de estrada para nós transitar nas vias de chão com as máquinas e não estar andando em cima das pistas de asfalto por aí, né? Ou seja, podemos esperar muitas coisas advindas nos próximos 3 anos e meio de mandato? Eu me arrisco dizer que sim, o cidadão deve estar perguntando, mas o Prante que tanto falou de fiscalização e agora está falando de projetos. Esses projetos são muito importantes e o meu dia a dia tem sido esse contato entre a Câmara e o município e esse acompanhamento desses projetos, né? Esse acompanhamento é muito importante que a gente possa acompanhar, que eles realmente aconteçam e que eles venham. Nós já passamos pela prova do povo. O povo aceitou as nossas ideias, né? Por isso que dá um alinhamento bom para nós nesses projetos, nessas ideias, da gente trabalhar junto com a administração. E sempre cuidando para gastar bem o dinheiro público, né? Que dinheiro público, muitas vezes, ele é dinheiro nosso também. É dinheiro nosso e a gente tem que entender que é para atender a comunidade da melhor forma possível. Tem toda a questão da saúde, que a gente não falou nada, que é uma polêmica muito grande, a questão de saúde, né? A gente tem batalhado, tentando fazer com que se converse a própria administração, Secretaria de Saúde com o nosso hospital. A gente entende todas as divergências que tem o sistema SUS, que deveria atender toda uma comunidade, né? É uma falência quase, né? Que muitos moram na fila do SUS, né? E aí o município, com a sua parceria, às vezes é insuficiente, né? Hoje tem vedações, tem algumas coisas que se faziam no mandato passado, não está se fazendo, né? Mas a gente está procurando, juntamente com a administração, alinhar algumas coisas com o hospital. A gente tem um hospital importante em Maravilha e eu acho que a administração também já tem conversado que tudo aquilo que a gente puder diminuir as ambulâncias para as estradas e o paciente com dor andando estrada fora para ser atendido em outro município, tudo que se puder trazer para cá, muito embora o Hospital São José tenha uma responsabilidade a nível da região, mas tudo aquilo que se puder trazer para Maravilha vai ajudar a nossa comunidade e vai evitar o sofrimento também das pessoas nas horas ruins de doença. Com certeza. Vereador Prante, queremos agradecer imensamente a sua participação aqui no programa Direto ao Ponto. Estamos finalizando o horário, mas agradecemos mais uma vez a sua presença, né? O senhor, como sempre, à disposição para ter esse diálogo, não somente conosco aqui, mas com a comunidade maravilhense e a comunidade regional. Muito obrigado. Eu agradeço esse espaço, né? A gente
falamos bastante, e conteúdo, a gente tem bastante conteúdo aí, porque a gente acompanha várias ações do município ao longo do tempo já. Só resta agradecer por esse espaço e sempre me colocando à disposição, né? E também sempre à disposição da comunidade. Eu acho que a minha vida particular, ela se transformou pública, né? Eu hoje não consigo mais praticamente Separar. cuidar das minhas coisas, né? A gente tem cuidado mais da comunidade do que... Mas a gente está contente quando pode ajudar e contribuir. Me arrisco a dizer, procurar ajudar a comunidade a se libertar dos sistemas, né? Nós temos muitas pessoas que sempre são as vítimas, né? E pensam só neles, né? Então, isso a gente tem que conseguir separar muito bem. Isso para que o bem comum prevaleça, né? O bem maior é o bem de todos, né? E os recursos também são de todos. É com esse alinhamento que a gente tem que ter para ter vida longa na política e para atender bem a comunidade. Obrigado. Muito bem. Excelente, obrigada, Celso. Obrigada a você que ficou conosco até agora. Obrigada aos nossos patrocinadores, a Nova Era Construtora, a Foco Energia, a UP Odontologia Especializada e também o Difusora Pro. Gente, muito obrigado, um excelente final de semana e que Deus os abençoe. Até mais. Tchau, tchau.